Na pequena cidade de Vernigerode, em 1943, a guerra lançava uma longa sombra sobre a vida de todos. Annalise Kruger, uma jovem que trabalhava no correio local, conhecia bem o peso da solidão. Cada carta que passava por suas mãos era um lembrete de famílias separadas, do futuros incertos. A sua própria vida parecia suspensa no tempo. Um eco monótono de carimbos e papel. As ruas de paralelepípedos, que antes eram cheias de vida, agora eram percorridas por passos apressados e olhares desconfiados. Anneliese encontrava consolo nos pequenos rituais. O cheiro do selo de cera, o peso de um pacote, a caligrafia de um soldado escrevendo para casa. Ela se sentia uma guardiã silenciosa de esperanças e despedidas, uma espectadora de um mundo que se desfazia lentamente. A guerra havia transformado a noite em um território de medo. As sirenes de ataque aéreo eram a trilha sonora constante da cidade, e os blackouts, uma necessidade sombria. Durante uma dessas noites de escuridão imposta, enquanto Anneliese fechava o correio, uma figura surgiu das sombras. Era um homem alto, de contornos indefinidos pela falta de luz. Ele se apresentou como Joran Weiss. Havia algo em sua presença que era ao mesmo tempo tranquilizador e inquietante. Sua voz era calma, mas seus olhos pareciam carregar um peso que Anneliese não conseguia decifrar. Ele precisava de ajuda para enviar uma carta, mas não era uma carta qualquer. Johan segurava um envelope lacrado, sem selo, destinado a um lugar misterioso, o Departamento de Arquivos e Registros Especiais. Anneliese nunca tinha ouvido falar desse departamento. Não estava listado em nenhum dos seus diretórios oficiais. A insistência de Johan era estranha. Ele não queria que a carta passasse pelos canais normais. Precisava ser entregue de uma maneira que não deixasse rastros. Havia uma urgência em seu pedido, uma gravidade que fez Anneliese hesitar. A curiosidade e uma estranha empatia por aquele homem misterioso a levaram a concordar. Naquela noite, sob a luz fraca de uma lanterna, ela se tornou cúmplice de um segredo, sem saber que aquele envelope era o primeiro fio de uma teia que logo a envolveria por completo. Aquele primeiro encontro no escuro deu início a uma série de outros. Johan aparecia semi-abissal geralmente à noite, como se fosse uma criatura da penumbra. Eles caminhavam pelas ruas vazias de Vernigerode, suas conversas abafadas pelo silêncio da guerra. Ele falava pouco sobre si mesmo, preferindo ouvir as histórias de Anneliese sobre a monotonia do correio e seus sonhos de um futuro em paz. Havia uma melancolia profunda em Johan, uma tristeza que parecia antiga, como se ele já tivesse vivido muitas vidas. Anneliese se viu irremediavelmente atraída por ele. Naquele mundo de perdas e incertezas, o mistério de Johan era um refúgio. Ele era o único ponto de cor em sua existência cinzenta. O romance deles floresceu em segredo, um pequeno ato de rebeldia contra a brutalidade da época. Encontravam-se em parques abandonados, em becos escuros, em qualquer lugar onde pudessem roubar um momento para si. Para Anneliese, Johan era a personificação da esperança, a promessa de que ainda era possível sentir algo em meio ao caos. Ele a entendia de uma forma que ninguém mais conseguia. No entanto, quanto mais ela se apaixonava, mais as perguntas sem resposta a assombravam. De onde ele vinha? O que fazia? Por que sua existência parecia tão efêmera, tão ligada às sombras? Johan sempre desviava de suas perguntas com um sorriso triste, deixando um rastro de mistério que era ao mesmo tempo sedutor e assustador. Certa tarde, enquanto organizava arquivos antigos no porão do correio, Anneliese fez uma descoberta que abalou seu mundo. Era uma caixa de correspondências devolvidas de 1941, cartas que nunca chegaram a seus destinatários. Dentro dela, uma notificação oficial, fria e burocrática. O papel amarelado anunciava a morte em combate de um soldado. Seu nome era Joran Weiss. A data de sua morte era clara: 22 de junho de 1941, 2 anos antes de ela o conhecer. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. O ar ficou rarefeito. Como poderia ser? Seria outro homem com o mesmo nome? Uma coincidência terrível? Mas os detalhes batiam. A cidade natal, a descrição, o homem por quem ela se apaixonara, estava oficialmente morto há 2 anos. Naquela noite, ela o confrontou. As palavras saíram trêmulas, carregadas de medo e confusão. Ela mostrou a ele o documento. Joran não pareceu surpreso. Sua expressão era de resignação, como se ele esperasse por aquele momento. Foi então que ele revelou a verdade. Uma verdade mais estranha e terrível do que qualquer coisa que Anneliese pudesse ter imaginado. Ele não era um fantasma, não no sentido tradicional. Ele era, em suas próprias palavras, um arquivo móvel, uma criação do mesmo Departamento de Arquivos e Registros Especiais para o qual ele enviara a carta. Sua função era monitorar cidadãos considerados de interesse, aproximar-se deles, extrair informações, pensamentos,
sentimentos. Johan explicou que a tecnologia que o mantinha era avançada e secreta. Sua consciência era real, mas seu corpo e sua identidade eram construções. O verdadeiro Johan Weiss havia morrido, mas sua identidade foi reaproveitada, reanimada, para um propósito sombrio. Ele era uma ferramenta, uma arma de vigilância disfarçada de ser humano. Anneliese era seu alvo. Suas conversas, seus passos, o romance deles, tudo fora projetado. Cada palavra, cada gesto, cada momento de intimidade, era, na verdade, um relatório sendo compilado em algum lugar, um arquivo sendo preenchido com os segredos mais profundos de sua alma. A revelação foi devastadora. O amor que ela sentia, a única coisa que a mantinha sã, era uma mentira fabricada. Enquanto Anneliese tentava processar o horror daquela verdade, o som de botas marchando na rua ecoou do lado de fora. Luzes de lanternas cortaram a escuridão da janela. A patrulha. Eles estavam vindo por ela. O pânico a paralisou, mas Johan agiu rapidamente. Ele a puxou em direção à lareira. Eles sabem que você descobriu, disse ele. Sua voz urgente. Seu arquivo está completo. Eles vêm para arquivar você também. Ele tirou do bolso um documento fino, quase translúcido, coberto por uma escrita estranha, que parecia se mover. Este é você, Anneliese. Este é o seu registro confidencial. Tudo o que você é, tudo o que você sente. Precisamos Quimalou. Agora, com as mãos trêmulas, Anneliese segurou o documento sobre as chamas. O papel sibilou e se contorceu, as letras brilhando com uma luz sobrenatural, antes de virarem cinzas. No momento em que o último fragmento desapareceu, Johan começou a se desfazer. Sua imagem tremeluziu, como uma projeção falhando. Contornos de seu corpo se tornaram transparentes, revelando a parede atrás dele. Ele olhou para ela uma última vez, e em seus olhos, Anneliese viu algo que não era programado. Um vislumbre de arrependimento genuíno. Vá, ele sussurrou, sua voz se tornando um eco distante. E então, ele desapareceu, deixando para trás apenas o cheiro de papel queimado e o som da porta sendo arrombada. Anneliese não esperou. Ela correu para os fundos, saindo por uma janela e desaparecendo na escuridão da cidade sitiada. Ela correu sem olhar para trás, deixando para trás sua casa, seu trabalho, sua vida. Tudo o que ela conhecia havia sido uma ilusão. O romance que a salvou da solidão foi, na verdade, a armadilha que quase a destruiu. Ela entendeu então que o departamento não buscava apenas informações. Eles buscavam controle. O método de aproximação emocional era sua ferramenta mais poderosa. Ao se apaixonar por Johan, ela havia entregado voluntariamente a chave de sua própria mente. Ao queimar seu arquivo, ela havia se tornado um fantasma, uma pessoa sem registro, invisível para o sistema que a caçava. Nos registros oficiais da cidade de Vernigerot, uma nova anotação foi feita. Anneliese Kruger, funcionária do correio, foi declarada desaparecida. Nenhuma investigação foi conduzida. Nenhuma pergunta foi feita. Para o mundo, ela simplesmente deixou de existir. Seu desaparecimento se tornou apenas mais uma pequena tragédia engolida pela imensidão da guerra. Mas a Anneliese não havia desaparecido. Ela havia se libertado. Em algum lugar, nas sombras de um mundo em conflito, uma mulher sem nome e sem passado continuava a viver, para sempre assombrada pela memória de um amor que nunca foi real. E ao mesmo tempo, foi a única coisa que a salvou. Sua história nunca foi contada, seu arquivo nunca foi recuperado, ela se tornou um segredo, assim como o homem que amou. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!